Depois de um ano, os irmãos já me conhecem bem. Agora sim, o púlpito está no centro. Queridos, que alegria ver esse lindo coral. E a gente já consegue perfeitamente identificar aqui, na minha esquerda, aquelas vozes assim mais vorazes. O povo do centro, o centrão aqui, aquele pessoal mais compenetrado, aquele pessoal mais assim olhando, né, para a tia, tudo que ela fazia. E já aqui à minha direita, interessante o coral, que já tinha um balé junto, não é? E com isso tudo a gente percebe que o coral está completo. Bênção de Deus às nossas crianças, e a gente já consegue identificar assim, aqueles que já têm uma vocação, os que têm outra, né? Tem gente aqui impressionante, teve criança aqui que eu estava olhando dizendo assim, para onde esse povo está olhando para fazer todos esses gestos, essas mímicas? Eu olhei para trás alguma vez e falei, não, é natural mesmo, é espontâneo, é do coração, é aquela perspectiva de fazer algo para a glória do Senhor. E que alegria, irmãos, a gente vê isso, né, essa espontaneidade e como Deus usa as nossas crianças. Aliás, da boca dos pequeninos que sai é o perfeito louvor para a glória do nosso Senhor. Eu queria pensar rapidamente com os irmãos a respeito dessa perspectiva. Aliás, a gente prepara tantos coros, os ensaios, as peças natalinas, e a gente começa agora esse mês já a se ver envolto em comprar aquelas comidas, já contactar com alguns parentes que de tempo a gente não fala, a já pensar assim, ó, eu vou convidar fulano, não chama não, porque vai reclamar e não gosta de contribuir. Não, mas chama porque, não, mas é Natal, mas é um momento de paz, de alegria. Não tem essas coisas, irmãos? Essas discussões já começam então a permear a vida de muitos que nos cercam aqui nessa noite. E quando a gente olha para o Natal e hoje como é que a coisa ficou deturpada, uma perspectiva completamente errada do verdadeiro sentido do Natal, eu queria pensar sobre o tema vivendo na perspectiva de Deus. E para tanto, vamos lá, 2 Reis 20, de 1 a 11, vivendo na perspectiva de Deus. O mesmo texto também você pode depois consultar, verificar depois, né? Nós vamos ler agora 2 Reis 20, mas você pode depois consultar 2 Crônicas, capítulo 32, também Isaías 38, de 1 a 8. Você vai encontrar a mesma narrativa com tons e enfoques diferentes. Diz assim, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz, põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, ó Senhor Deus, lembra-te que eu tenho servido com fidelidade, com todo o coração, fiz sempre aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse, volta, e diz o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo, eu, o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então, Isaías disse, põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ficará bom. E o rei Ezequias perguntou, qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu, o Senhor lhes dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus?
Ezequias respondeu: faze a sombra avançar 10 graus. É fácil. Eu quero é que ela volte 10 graus. Então Isaías orou a Deus o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Senhor, a tua palavra estará sendo proclamada, e há um propósito que sempre te agrada. Quebranta coração, resgata perdido, salva, Deus, cura, liberta-nos de nós mesmos. Nós suplicamos que a tua palavra, que é poderosa, possa agir, possa efetuar aquilo que o Senhor preparou para esta noite. Pois suplicamos isso no nome eterno, santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Pela manhã já fiz uma explanação, então, dando uma pequena palha, ou então um spoiler, do que sucederia no dia de hoje à noite. E é muito difícil, irmãos, quando nós estamos envoltos na nossa vida, no dia a dia, nós enxergarmos o que é viver na perspectiva de Deus. Até porque amanhã, segunda-feira, alguns já estão pensando: como que eu vou pagar a mensalidade, que matrícula do meu filho vai ser aonde? Amanhã eu tenho que acordar a tal hora, fazer isso ou aquilo, e depois na segunda-feira à noite ainda tenho reunião lá na igreja, às tantas horas vou ter que fazer isso. Essa semana vai ser uma semana difícil para mim. Ou seja, nós costumamos viver uma perspectiva dentro de uma ótica completamente humana, e não na perspectiva divina. Quando olhamos as grandes celebrações, os grandes feitos, parece que as pessoas nos dias de hoje estão esquecendo que o Senhor tem um propósito para tudo que Ele faz. E a gente começa a colocar muito aquele peso do nosso coração, do nosso sentimento, e a perspectiva humana vem aflorando a cada momento, ao ponto da gente deixar a perspectiva de Deus completamente fora dos nossos traços, dos nossos rumos e dos nossos projetos de vida. Ezequias estava vivendo um momento muito difícil. Esse homem, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. Ele reinou durante 29 anos. Ele restabeleceu o culto, fez coisas maravilhosas para a glória do Senhor. Ele reforma o templo, ele começa a retornar o sacrifício somente a Deus e não a deuses pagãos. Aquela oferta de gratidão, o restabelecimento de toda a ordem de uma liturgia que ia agradar ao Senhor. Ele remove os altares aos deuses estranhos, ele confia no Senhor, ele bota a sua vida como apegada àquilo que vai gerar intimidade com Deus, ao ponto dele ser acometido de uma grande enfermidade. Algumas traduções vão dizer que é úlcera, outras vão dizer que são outras coisas, outros vão dizer que ninguém sabe qual era o tipo de enfermidade. Ocorre que uma enfermidade assola o seu coração. E qual é agora a sua perspectiva de que maneira esse homem vai viver, como ele vai se posicionar? Até porque, irmãos, quando falta a saúde, está faltando tudo, ou aparentemente tudo, porque esse homem, vivendo na perspectiva de Deus, diante de uma má notícia, uma coisa é a enfermidade, eu estou enfermo. O problema não é a enfermidade em si, o problema é a notícia do profeta que diz: você vai morrer. Por quê? Todos nós poderemos receber uma notícia de uma enfermidade. Aliás, tem gente que gosta de dramatizar com isso, né? Porque humanamente tem algumas enfermidades que a gente olha e fala assim: isso aqui não vai ter solução não. Isso aqui não vai ter jeito, não. A coisa ficou muito estreita para mim. Aí começa a viver a perspectiva humana dos desafios que tem na sua vida. E eu tenho um testemunho muito grande acerca do meu pai, que viveu uma grande enfermidade. Aliás, meu pai, já posso chamá-lo de um herói da resistência. Porque passar por uma enfermidade aparentemente incurável,
que começa a então se propagar em outros órgãos do corpo, onde já existiam inclusive algumas palavras ditas proféticas, dizendo: Deus vai levar. E eu já estou há quase 20 anos esperando que Deus leve. E Deus não levou. Deus curou. E após 5 anos de acompanhamento, já está declarado curado. Disseram para ele: olha, o senhor pode morrer de soluço, de topada. Dessa enfermidade o senhor não morre mais não. E na semana em que eu ia tomar posse aqui, eu fiquei 3 dias no hospital com meu pai. Eu não queria, assim, propagar nada, eu não queria fazer alarido, nada, mas só Deus sabe o que eu estava vivendo por conta do Covid. Minha mãe não poderia ir no hospital, minha irmã não dirige, então o Anderson teve que sair do centro da cidade todo dia para Tijuca, porque na verdade meu pai tinha infartado. Que momento difícil. E depois de todas essas coisas, meus irmãos, eu fico vendo assim, no sábado na posse, ele sentadinho aqui, bonitinho, e glorificando a Deus por tudo quanto estava vendo. Agora fez já 83 anos de vida, e eu olho para trás e digo: só o Senhor é Deus. Como é bom a gente viver diante da perspectiva divina, e diante de uma má notícia, como é que a gente reage, porque a vida vai nos trazer isso. E Ezequias, nesse momento, ele adota uma postura muito difícil para quem está enfermo, porque quem está enfermo quer descansar. Quem está enfermo está pensando em se alimentar melhor. Quem está enfermo está fazendo uma retrospectiva da vida. Eu não sei se você já passou por alguns momentos na sua vida que você viu que ela poderia se esvairir por algum instante. Você já viveu isso? Ah, irmãos, eu vivi isso minha vida inteira. Eu vivi esses momentos. Parece que assim, dizem que a coisa mais rápida do mundo é a luz, que tem aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Mas aí vem os sábios entendidos, Sidney, vai dizer assim: não, é o pensamento. Irmãos, em momentos que eu vi minha vida por fração de segundo indo embora, eu acho que numa fração de segundo eu consegui fazer uns balanços interessantes. Eu consegui pensar em tanta coisa. Eu consegui enxergar tanta coisa, eu consegui avaliar tanta coisa, mas sabe qual é o desafio num momento como esse, irmãos? Principalmente de enfermidade, é você orar. Está aí uma coisa que menos o enfermo faz, é estar em oração. Ele convoca um exército, mas ele mesmo fica: ai, coitado de mim, ai, que eu não aguento, ai, que eu não tenho força. Ezequias vai dobrar o joelho. Agora, por que motivo ele fez isso? Como você reage a uma má notícia? Como você reage quando alguém fala: olha, o decreto humano é câncer? Como é que você reage quando chega na sua casa a notícia: desempregado? Como é que você reage quando chega aquela notícia: olha, diante desse quadro não há mais o que fazer? Como é que a gente reage diante de situações tão difíceis? Ezequias podia ter entrado em desespero, viver uma depressão profunda, agonizando e dizendo: ah, meu pai, meus dias já estão todos contados. E agora? Falei assim: eu não tenho laudo nenhum de câncer, mas os meus também. E talvez os meus sejam mais breves que os seus, eu não sei. Eu não sei o que há da minha vida. Mas parece que bate um desespero, e a perspectiva humana assola o nosso coração, ao ponto de alguns começarem então a blasfemar, a ser injustos com Deus, a ficar refletindo sobre o momento, dizendo: é castigo, mas não conseguem se posicionar com uma medida de fé, lembrando a Deus, como Ezequias fez. Ezequias diz: lembra-te, Senhor, peço, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Irmão, será que Deus precisava lembrar-se de alguma coisa? Será que Deus precisava nesse momento ter um toque assim, ó: ei, presta atenção? Será que era o momento de Ezequias virar para Deus? Mas não, Ezequias está falando assim com o Senhor: Senhor, eu sei que tem um decreto, tá bom,
ok? Mas eu quero apenas falar com o Senhor como a minha perspectiva de vida tem sido. Não é uma oração qualquer como faziam os fariseus. Eles gostavam de botar aquele semblante caído e para o meio das ruas os judeus passavam e falavam: olha como eles oram, olha como eles jejuam, olha como eles padecem. Porque a gente gosta dessa coisa, irmão. A gente olha assim na igreja, no meio de um louvor, de uma adoração, aí chega o pessoal aqui, né, da camiseta preta, né, e da PIB-VP, trabalhando aí no Connect. Aí quando a câmera foca assim nele, aí ele abre o olho assim, vê que está sendo filmado, aí parece que o louvor muda, sabe? Ele estava assim adorando, aí viu que está sendo filmado, aí o louvor já é assim agora. Por quê? Tem que aparecer bem na foto, meu irmão. Tem que aparecer bem na filmagem. Aliás, quando a gente percebe isso, parece que as meninas é um bailar no cabelo que enrola, joga para um lado, vai para o outro, já dá aquela ajeitada assim rápida, né? Tá aqui numa boa. Quando percebe, pastor João, que a câmera está aproximando, que a foto vai vir, aí o cabelo já dá aquela... Não, tem que ficar bem nessa foto. Não posso ficar ruim, não. Irmãos, a gente gosta disso. A gente gosta daquela coisa assim do parecer bem, do parecer ser. Mas o que o Senhor está vendo nesse momento é a inteireza do coração. São aqueles caminhos retos e a fidelidade como estamos andando com o Senhor. Pode o cabelo não estar muito bem. Pode ser igual a mim. Já tem até pouco cabelo. Pode o cabelo estar sendo platinado, como eu estou pintando a cada dia. Os irmãos estão percebendo? Todo dia eu pinto um pouquinho, irmãos. Mas o que o Senhor vai ver é a integridade, como a gente está o servindo, o adorando. Sabe por quê? Diante da dor nós não devemos nos calar, mas sim nos humilharmos e apresentarmos diante do Senhor, como o rei Ezequias fez, para andarmos na perspectiva com Deus. Ele se humilhou, ele orou, ele clamou, e a Bíblia fala, verso de número 5, que ele chorou muitíssimo. Sabe quem me lembrou? Pedro, depois que o galo canta. Ele já tinha negado 3 vezes, e algumas traduções vão dizer ele chorou amargamente, outras vão dizer chorou muitíssimo. Você vê aquele nível profundo de arrependimento. Não é aquele choro que, né, mesmo com lágrimas, mas não tem arrependimento. Não, é um choro que derrama lágrimas diante do Senhor para viver uma perspectiva que é divina. Segundo momento, para viver na perspectiva divina é preciso saber passar por pressões. Você sabe passar por pressões? Essa semana eu vivi umas coisas inusitadas, meus irmãos. Tive que mudar minha agenda aí algum dia. Eu quase tomei uma atitude mais policial do que pastoral. E reavaliei, repensei. E aquilo que eu pensava, tem anjo caindo? Não, né? Glória a Deus. Tem uns anjos aí, que hoje a igreja está repleta, irmãos. Um pouquinho está pegando um anjo aqui com a mão. Glória a Deus. Mas é preciso a gente reavaliar essa perspectiva de passar por pressões. Por quê? A gente passa por momentos de situações que dá vontade da gente explodir, que dá vontade da gente ter uma atitude extrema, que dá vontade da gente reagir mal. Sabe por quê? Ezequias, nesse momento, ele está vivendo 2 pressões. Uma externa, a Síria cerca. Está matando eles de fome na unha. A situação dificílima de todo o povo. E nesse momento que há uma pressão externa, há uma pressão interna que vem um decreto. Está enfermo? Tu vai morrer. Meus irmãos, se tem um homem para viver fora da perspectiva divina, esse homem era Ezequias. O que externamente está te pressionando nessa noite? O que internamente está eclodindo no teu coração
ao ponto de você observar a sua vida e falar: meu irmão, é pressão para todo lado, pressão interna, pressão externa. Parece que a nossa vida às vezes é um caldeirão, uma panela de pressão, que a qualquer momento a pilha está tão grande que a gente pensa até que vai implodir ou explodir. É nesse momento, para viver na perspectiva de Deus, que a gente tem que ter um posicionamento firme. E olha que Ezequias ainda falhou, irmãos. 3 falhas ele cometeu, sabe por quê? Ele não rendeu o louvor que somente a Deus pertencia, vai ser o outro tópico. Segundo, ele fez uma rendição a Senaqueribe que ele não podia ter feito, e ele falhou em não detectar os espias. Mas Deus não nos ouve pelos nossos méritos, mas apesar de todos os deméritos que temos. Aleluia. Porque se Deus fosse considerar, irmãos, quem é merecedor? Irmãos, miseráveis homens que somos. Se Deus fosse fazer assim: Anderson, eu vou fazer isso por você, porque você é o cara. Jesus, coitado de mim, miserável. O Senhor faz isso apesar de nós. Agora, você sabe suportar pressões, você sabe passar por momentos difíceis. Para viver numa perspectiva de Deus, tem gente que tudo reage mal nas coisas mais simples, As pessoas estão reagindo tão mal, com tamanha impaciência, intolerância, demonstrando tanto rancor, tanto ódio. Para quê? A gente olha isso no trânsito, a gente olha isso numa fila. Irmãos, esse negócio de fila é uma coisa impressionante, né? Esses dias eu estava no aeroporto, assim, na fila, aí forma aquele negócio. Sempre tem um espertinho, é ou não é? Sempre tem um bobo desavisado que vem com aquela cara assim, né, patética, e vai forçando que você tem que, às vezes, botar o ombro assim e falar assim: a fila é lá atrás. Ou então tu tem que se fazer de bobo mesmo para não arrumar um problema. Antigamente eu estava botando o braço falando assim: a fila é lá atrás. Hoje eu já estou fazendo assim: tem mais alguém aí que é mais esperto do que eu? Vem, para passar, vamos embora. Isso para entrar no avião. Imagina se se trata de uma coisa de valor. Irmãos, a que ponto nós estamos chegando? Tem gente hoje que está me ouvindo, está me assistindo, que dentro já está numa erupção de pressões internas, de coisas que te afligem, de angústia, de ansiedade, e olha para o ambiente externo, ou seja, os fatores endógenos e exógenos da sua vida hoje, parece que está virando um turbilhão, um furacão, um tsunami, em que você não sabe mais o que fazer. Se coloque diante do Senhor, se humilhe, se prostre diante dele, para viver na perspectiva de Deus. Terceiro lugar, para viver na perspectiva de Deus, dê a glória que somente a Ele é devida. Esse homem teve muita riqueza, meus irmãos, muita glória, armazéns para colheitas, gados de toda espécie, muitos cooperadores, trabalhadores, currais, rebanhos, ovelhas, vacas em abundância. E vamos traduzir isso para os dias de hoje. Ezequias tinha um jatinho, meus irmãos, carros importados. Ezequias tinha prédios, patrimônios, inúmeros funcionários, colaboradores. Ezequias era um cara rico, tudo do bom e do melhor. E quando a gente olha para isso, e foi isso que fez esse homem muito se perder, esse homem consegue ter 2 coisas de Deus que foram fantásticas. A enfermidade era para a morte, não tinha cura. E quem disse isso? O próprio Deus, usando o profeta Isaías. Segundo, já disse pela manhã, Deus para o universo, retrocede 10 graus por causa de um homem que Ele quer dar uma prova de que vai curá-lo. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. A Bíblia não afirma que mudou 10 graus, retrocedeu 10 graus, com um único propósito, com uma única perspectiva, para que desse tempo do rei ser curado. Não. Isso foi dado apenas como prova
de que Deus iria curá-lo. Deus falou assim: eu paro o universo para mostrar a você do que eu sou capaz de fazer pela sua enfermidade, pela sua vida, pela sua dor. Sabe o que é isso? Aquele que toca no ungido do Senhor é tocar na menina dos seus olhos. O que o Senhor não faz por cada um de nós. Eu olho às vezes para as coisas que Deus fez, e algumas que eu tenho cheiro do que Deus está fazendo. Às vezes eu falo assim com Deus: Deus, eu não estou vendo, mas parece que eu estou percebendo que o Senhor está me livrando, que o Senhor está fazendo algo. Eu fico pensando: Deus, qual é o teu despreendimento para me abençoar? Mas apesar de tudo isso, apesar do jato que Ezequias tem, apesar dos carros importados, apesar das roupas finas, apesar dele possuir muita propriedade, ele não deu glórias a Deus. Quando recebe a visita então daquela caravana da Babilônia, ele mostra tudo dizendo: olha o meu império, olha o meu reinado, olha as minhas joias, olha as minhas riquezas, olha o meu exército, olha tudo quanto eu tenho. No fundo, ele estava dizendo: eu sou o cara. E ele, nesse orgulho, nessa vaidade, ele começa então a se perder, pois essa comitiva babilônica veio para testemunhar os feitos do Senhor. Porque se ele prosperava, era o Senhor quem o dava. Se ele fora curado, foi porque a poderosa mão de Deus o curou. Eles vieram para ver as maravilhas. Como diz pela manhã, irmãos, o feito na vida do rei Ezequias tinha passado em todos os jornais mundiais, em todas as redes sociais. Toda a humanidade soube, reconheceu e verificou a potente mão de Deus conduzindo a vida desse rei. E era o momento dele dizer: isso tudo aconteceu porque o Senhor interviu, o Senhor agiu. Seja sincero. O que hoje você se gaba na vida por ter conquistado ou por ter adquirido? O que hoje está sobre você que você olha e fala assim: eu estudei, eu me esforcei, eu consegui. E as pessoas que estão ao seu redor, elas às vezes querem ouvir uma palavra sua dizendo assim: se isso veio, foi porque o Senhor a mim concebeu. Eu olho para a minha vida e vejo momentos tão difíceis. Algumas vezes passei por quadros de injustiça, até em termos de promoção. Me recordo uma vez que meu nome estava numa lista para ser assinado. E entrar no Diário Oficial, no dia seguinte eu seria promovido. Aí foi feita uma conferência de uma cúpula, tiraram o meu nome à noite, aquilo seria assinado e iam colocar uma outra pessoa. E quando chegou aquela notícia a mim, alguns falaram: Anderson, liga para fulano, liga para ciclano, você conhece A, B ou C? Eu falei assim: Deus, essa noite vai ser longa, eu não vou falar com ninguém, eu vou falar com quem governa, eu vou falar com quem tem toda a autoridade nos céus e na terra, eu vou falar com aquele que me justifica, porque a honra é tua, a glória é tua, não há mérito do Anderson. E por uma causa inusitada, o governador não assinou aquilo naquele dia. No dia seguinte, de manhã bem cedo, me chamam. Ele fala assim: o governador vai vir aqui agora com toda a cúpula do secretariado. Mas houve uma segunda reunião nessa manhã e mandaram inserir o seu nome na lista. Aí eu falei assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, eu já errei nisso. Eu sempre disse ao Senhor: Deus, aqui o Senhor é o comandante, eu sou o sub. Eu sou o sub. Quem governa aqui é o Senhor. O Anderson,
Ah, o Anderson, é só um instrumento. Mas eu estava tão chateado um dia, porque eu queria fazer um culto, para fazer vários batismos. Esse culto a gente tinha a perspectiva de colocar 5.000 pessoas. E a gente gastou um bom recurso, nada do estado, da unidade. Nós fizemos isso tudo com colaboradores. E tudo preparado, eu fui impedido de fazer o culto. Nesse momento, me subiu aquela ira santa. E eu mandei o seguinte recado para aqueles que estavam impedindo: se continuarem com essa postura, eu vou no Ministério Público por perseguição religiosa, porque vocês estão autorizando colocar símbolos religiosos dentro de repartição pública. Não é a mim que vão me impedir de fazer um culto ao meu Deus e realizar inúmeros batismos de 538 pessoas que esse ano confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou às últimas consequências e não estou preso a cadeira nenhuma. Olha que homem de fé, irmãos, é ou não é verdade? Fala, igreja. Como diziam por aí, essa é para aplaudir de pé. Peitei todo mundo e falei, vai ser assim. Aí, lá na reta final, eles falaram assim, não, nós tínhamos entendido que seria de outro jeito, nós vamos autorizar então a ser feito. E autorizaram. Mas eu não engoli aquilo bem, porque aquilo me trouxe uma mão de obra, um transtorno. Isso faltava quase que 24 horas para o culto. E aquele negócio vai ter ou não vai ter, tudo convidado, tudo armado, palanque, gerador, som, tenda, cadeiras, uma mão de obra assim fenomenal. E aquela perspectiva, tem ou não tem, irmão, isso é desgastante demais. Só que quando teve a primeira formatura lá, que essa autoridade estava querendo me impedir de fazer, tem uma coisa chamada ordem do dia, que a gente escreve para o outro ler. Eu falei assim, não, eu vou pegar o microfone, eu vou falar, porque eu sei que ele é ruim de fala, e quando eu falar eu vou envolver todo mundo, eu sei que eu vou dar um banho nele. Sabe o que era isso, irmãos? Revanchismo, mágoa. E dito e feito, irmãos, a solenidade acontecendo, eu peguei o microfone, quando eu falei, todo mundo aplaudiu, as pessoas sensibilizadas com aquilo, foi um momento de êxtase. Estava ali toda a família Bolsonaro, governadores, gente de tudo quanto era região, deputados, e todos vieram me aplaudir. E quando todos foram embora, eu fui lá para o meu gabinetezinho orar, e eu tive o seguinte da parte do Senhor: Anderson, você falou aqui que quem comanda sou eu, que a glória é minha, e hoje você tirou a minha glória. Irmãos, eu virei o canto para a parede, eu chorava igual uma criança, dizendo, Senhor, nunca mais eu quero fazer isso. Por uma mágoa, por eu não ter aceito bem o que eles estavam fazendo, eu agi dessa forma, mas o pior era eu estar usurpando a glória que somente a Ele era devida. Eu quis atrair aquilo para mim, para deixar o outro para baixo, e nós não precisamos disso, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida que quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória do Senhor. Eu queria terminar essa reflexão com você dizendo, no último momento, já concluindo mesmo, que Ezequias, ele, para viver na perspectiva de Deus, ele soube viver em sucessivas batalhas. A vitória de uma batalha hoje não garante o sucesso da próxima. Não baixe suas armas, não. Ezequias fora curado. Deus faz prosperar os seus caminhos. Mas chega em determinado momento, aquele homem vive uma vida de um profundo egoísmo, ao ponto de vir a ordem falando, você mostrou tudo lá para aquela caravana da Babilônia, eles virão, vão levar tudo, inclusive a tua descendência. E Ezequias fala, boa é essa palavra. Sabe por quê? Na frente ele vai explicar dizendo, não será no meu tempo que isso sucederá. Aliás, ele está dizendo assim, quando isso vier, eu não vou estar mais aqui.
Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu não estou nem aí para o que virá depois de mim. E sabe, meus irmãos, quando vem enfermidade sobre a vida dele e fala vai morrer, ele tem a humildade, se dobra, se enverga e fala de inteireza, fala de propósito, fala de sinceridade. Mas quando está na perspectiva dos seus filhos, da sua descendência, sabe o que ele fala? Eu não estou nem aí. Porque será que algumas coisas hoje que era para doer, era para ferir a gente parece que age como se a gente não está nem aí. É mais um casal que se separa. É mais alguém que se perde. É mais um que desvia. É mais um caso que acontece. A gente está virando números, estatística. Porque a gente está vivendo fora da perspectiva divina. A vitória de hoje não me garante a vitória de amanhã. Se eu não levar uma vida de eterna vigilância, meus irmãos, eu vou cair. Alguns já afirmam há muito tempo que o preço da liberdade é eterna vigilância. Sede sóbrios, que vosso adversário anda ao derredor buscando. Se a gente não tiver vigilância, ele entra. Por isso que a Bíblia fala vigiar e orar para não entrar. A gente primeiro entra. Quando está na beira do abismo, a gente começa a orar. Mas a gente já começa a orar com aquela tendência assim de tentar mudar o coração de Deus e não na perspectiva de que Deus vai mudar o nosso coração para a gente não cair. A gente está invertendo a lógica, a forma, e às vezes a gente está perdendo umas batalhas tão bobas e que tem um significado tão grande, como dizia pela manhã. O cativeiro babilônico surge na casa do rei Ezequias. E eu fico pensando na minha casa. Nós estamos mais para parteiros da obra de Deus ou para coveiros daquilo que Deus pretendia fazer? A sua vida é uma vida que vai gerar, é uma vida que vai entranhar, porque na família de Ezequias, no útero da família de Ezequias, tinha uma coisa chamada cativeiro. Mas no útero da nossa família tem que ter coisas chamadas glória de Deus, projetos divinos. Você hoje consegue identificar na sua vida alguns pontos que você está fora da perspectiva de Deus? Ou será que você está vivendo plenamente dentro da perspectiva de Deus? Eu queria, antes de fazer um apelo ao seu coração, falar uma coisa. Irmãos, nós temos vários passos errados na nossa vida. E o problema é que até esses passos errados a gente fica justificando, dizendo que aquilo foi propósito divino, quando nunca fora. Deus nunca esteve naquilo. Nós somos incapazes às vezes de enxergar assim: eu tomei essa medida, eu saí daqui, eu fui para ali, mas isso Deus nunca esteve nisso, eu errei. Aí Deus faz você descer um pouquinho mais no poço, Deus faz você, arriar um pouquinho mais, para ver se você se dobra, enxerga. Mas parece que a gente, na nossa soberba, na nossa arrogância, a gente não quer se dobrar e viver na perspectiva divina. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Curva a sua cabeça. Pergunte ao Senhor assim: em primeiro lugar, a minha vida é uma vida que eu estou vivendo na tua perspectiva?
quantas promessas, quantos projetos Deus tem, quantas coisas Deus quer fazer, mas parece que a gente foge disso, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma barreira, sempre tem um obstáculo, mas na verdade o nosso coração começa a ficar endurecido, e a gente sai da perspectiva de uma maneira muito rápida, a gente sai do trajeto, a gente está até vivendo uma vida de colisão. Mas o Senhor te chama nessa noite para dizer: ei, vem para a minha perspectiva. Saiba vencer a cada batalha que o Senhor há de colocar para você suportar. Saiba viver uma vida que dá a glória devida somente ao Senhor. Saiba passar por pressões internas, externas. Saiba viver isso em nome de Jesus. Como é que você reage diante de uma má notícia? Eu quero convidar você que ainda não tomou uma decisão de se entregar totalmente a Deus, confessando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, fazer isso agora. Você deseja fazer isso? Fala: pastor, eu quero viver na perspectiva de Deus, eu quero colocá-lo no centro da minha vida. Eu quero saber se há alguém na galeria nessa noite dizendo: pastor, eu estou tomando essa decisão. É um momento seu com Deus. Aonde você está, erga a sua mão, basta esse sinal, eu quero vê-lo. Você quer tomar essa decisão dizendo: vou viver, vou me entregar a Ele, totalmente a Ele. Onde você está? Alguém à minha direita nessa noite dizendo: pastor, estou tomando esta decisão. Onde você está? Faz um sinal, apenas para que eu te identifique. Alguém no chat dizendo: eu estou tomando, pastor, essa decisão nessa noite, porque eu saí completamente da perspectiva divina. Mas nessa noite eu quero retornar a viver para a glória do Senhor, para que o meu Natal, minha vida, esse fim de ano seja diferente. Alguém aqui à minha esquerda nessa noite tomando essa decisão, dizendo: eu quero, eu preciso, eu saí, mas eu retorno nessa noite para viver uma vida para a glória do Senhor. Onde você está? Erga a sua mão. Queria orar com você, por você. Você quer tomar essa decisão? Nós vamos adorar o Senhor enquanto você está orando. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar